e eu sou a Patrícia de Vargas e eu ajudo lojistas a atrair mais clientes e alavancar as vendas da sua loja de roupas todo santo mês. Nessa live de hoje eu vou falar sobre um obstáculo. Olha só que loucura. Um obstáculo que pode parar você que tem uma loja, né? Que busca crescimento, que busca mais clientes, que busca alavancar as vendas, aumentar o faturamento da loja. Vou falar sobre um grande obstáculo para você ter esse resultado. Isso pode te ajudar a continuar superando aí os desafios, né? Vou falar como você vence esse obstáculo, de conseguir investir em técnicas que justamente atraem mais clientes, trazem esse resultado de fazer uma loja alavancar as vendas. Para a gente começar, então, eu queria explicar o que é esse obstáculo que trava você de conseguir fazer esse investimento para o seu negócio, para a sua loja, de superar essa barreira, né? O que é realmente esse obstáculo? Eu sempre gosto de trazer uma analogia. Quem já me conhece sabe que, inclusive, eu tenho uma live que eu faço, que eu chamo de Live Tuba, que eu faço às quartas-feiras, à noite, 19h19, já há bastante tempo, cerca de 2 anos, mais ou menos, que eu tenho essa Live Tuba, que eu chamo de tuba, né, que quer dizer tubarão. É uma live para lojista tubarão. Um tipo de lojista que já sacou, né, que em tempos de hoje, fazer investimentos muito além de somente comprar e botar o seu dinheiro em mercadoria, né? Então, esses lojistas, eles já estão na frente, eles já fazem investimentos em técnicas, em métodos, né? Em atalhos que levam ele muito mais longe, né? E ao contrário nessa analogia que eu faço, ao contrário de quem está nessa pegada de tubarão, é o lojista que ainda não conseguiu enxergar tudo isso. Então, eu chamo de lojista peixinho. E o pensamento do lojista peixinho, e que trava ele desse avanço, desse crescimento, é quando surge um atalho, né, uma espécie de atalho que vai levar ele mais rápido nesse resultado de atrair mais clientes, e ele trava, né? Daqui a pouco ele quer chegar lá num resultado como várias lojistas tubarão que eu acompanho mais de perto, de vender, ter uma alavancagem de vendas em uma semana, de chegar a 10 mil reais, que eu chamo de 10K, né? 10 mil reais, simbolizo com 10K. 10 mil reais, 10K, algumas chegam a 20K, outras chegam a 30K, 50K, né? Tem lojistas aí, lojistas tuba, que já faturaram 78K, né? Isso em uma semana, isso é fator crucial. Inclusive, eu tenho até uma jornada que chamam Jornada das Superstars, né? Que são lojistas, são super lojistas, são super vendedoras que conseguem aí atingir cada patamar, cada jornada dessa, você ganha uma estrelinha. Então, quando o lojista peixinho, voltando aqui na analogia do lojista peixinho, do lojista tubarão, o lojista peixinho, ele vê uma oportunidade de ele faturar, de ele alavancar as vendas, de atingir esse patamar, de chegar até uma superstar 5 estrelas, de ter todo esse resultado em apenas uma semana, que vai levar ele para cima, né? Quando ele vê, ele dá passo para trás, né? E daí ele congela, ele recua, né? E então esse obstáculo de você ver esse atalho, de você ver a oportunidade de você investir, ter esse resultado mais rápido, de ter essa rota de você chegar lá, é quando você então quando você
fica na mesma, quando você volta para o jeito tradicional. Né? Então, isso é um verdadeiro obstáculo para o crescimento de uma dona de loja. Né? E por que tem esse obstáculo? Por que existe isso que atrapalha tanto as pessoas que têm um negócio, as pessoas que têm uma loja no Brasil? Tem uma causa instalada nesse problema, nesse obstáculo, que é uma confusão que existe entre duas coisas. Você sabe o que é? Que confusão é essa que se instala na cabeça da pessoa e impede ela de investir num atalho que vai trazer todo esse crescimento em mais clientes, mais vendas, mais faturamento, crescimento, prosperidade. O que trava isso? Então, é uma confusão tão séria que impede realmente o lojista do comércio brasileiro de prosperar. E é por esse motivo, exato motivo, que tem muita dona de loja hoje em dia que só consegue chegar à prosperidade financeira depois que passou muitos e muitos e muitos anos, né? Lojas aí que tem dezenas de anos no mercado. E nada de errado com isso, tá? São escolhas que cada um faz. Agora, o que eu vim te alertar hoje aqui é que você não necessariamente precisa esperar daqui a pouco uma vida inteira para atingir o seu sonho com a sua loja, se é isso que você deseja para você, né? Por conta de não enxergar esse obstáculo e daí não conseguir superar ele. Por isso que eu fiz esse conteúdo para alertar você, né? Quando surge essa oportunidade de você pegar um atalho para o seu sucesso e você cai na cilada de pensar que não tem dinheiro para fazer esse investimento ou que não pode investir para aprender a vender mais, tá? E a raiz do problema é justamente e não saber diferenciar investimento de custo, tá? Vou repetir aqui. A raiz do problema está em não saber diferenciar o investimento, de que é investimento e o que é custo. Eu gosto de repetir porque essa é uma compreensão difícil, às vezes, para muitas pessoas de compreender, tá? Quando você tem essa confusão, quando você não consegue discernir, diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, você fica com a mente completamente bloqueada de pensar que investimento na sua loja aí de roupa, na sua loja de acessórios, no seu negócio, é só comprar mercadoria, que o resto é custo. Então, isso é um grande erro, é um grande obstáculo para você conseguir atrair novos clientes, mais clientes e alavancar, aumentar as vendas da sua loja, tá? Agora, deixa eu te contar o que não é. O que não é um obstáculo? Como é que o lojista tubarão pensa? Aquele lojista que está crescendo hoje no mercado, aquele lojista que conseguiu, inclusive, crescer, prosperar na crise, aquele lojista que abriu filial em crise de Covid e tudo mais, aquele lojista que está contratando, aquele lojista que está obtendo reconhecimento, que está lidando com as redes sociais, que está fazendo tudo isso funcionar, está tendo independência, está tendo todo um monte de coisa boa. Como é que pensa esse tipo de lojista tubarão? Ele pensa assim, ó, se eu investir, vamos dizer, vou dar aqui fazer um exercício bem simples, tá? Vou voltar lá nas aulas de matemática, lembra lá? Se eu investir X, tá? Esse X pode ser qualquer valor, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Quanto que eu vou receber? Eu vou receber X vezes 2? Eu vou receber X vezes 3? Ou eu vou receber X vezes 10? Ele faz esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque ele pensa com a cabeça de investidor. Ele tem clareza do conceito que aprendeu uma técnica nova de vendas
principalmente uma técnica de vendas online para sua loja, né? Porque hoje o mundo inteiro ele está conectado depois de tudo que a gente aconteceu, né? Que a gente vivenciou ano passado. Então, principalmente uma técnica online, uma técnica aonde você coloca o seu negócio, a sua loja, onde todo o mundo está, todas as pessoas estão, independentemente de idade, de classe social, de localização, de tamanho de cidade, e lá onde todo mundo está. Então, quando você vende, isso rende muito dinheiro, pois significa giro de mercadoria rápido, entre outros tantos benefícios, né? Então, como é que faz, então, para superar esse obstáculo e conseguir ter esse tipo de mentalidade que lojista que tem êxito, que tem sucesso, esse lojista tubarão que está crescendo, que está ganhando dinheiro, que tá tirando férias, né? Tá curtindo mais a família. Como é que ele conseguiu chegar lá? Como é que a gente consegue superar isso? Que é um obstáculo, realmente, né? E a resposta é muito simples. Olha só, existe um jeito de você superar esse tipo de obstáculo, de você não conseguir fazer esse movimento de investir em técnica nova e ficar só investindo nas mesmas coisas, em mercadoria, e enxergar o resto tudo como custo, tá? E é um jeitinho de fazer conta. Jeitinho de fazer conta, pode pegar um papelzinho aí e uma canetinha e começar a fazer uma conta bem simples, um exercício simples, se você tem esse obstáculo, né? Até fala aí nos comentários, você já investiu em técnica nova, em aprender uma habilidade de atrair mais clientes, né? Alguma vez você já fez esse movimento de investimento? Então, se você tem esse obstáculo, se você nunca pensou nisso, se você já teve, mas não fez, enfim, você tem que fazer uma continha simples. Olha só. Vou dar um exemplo aqui então. Se você fatura, digamos, vou pegar um exemplo aqui, se você fatura 30K. K significa R$1.000, né? Então, vou pegar um exemplo de uma lojista que fatura R$30.000 aí por mês. Bota aí no seu papel aí. Fatura R$30.000 por mês, tá? E digamos, é só um exemplo, tá? Para fins didáticos aqui, desse exercício. Então, a lojista fatura 30 mil e tem aí 100 clientes em média, comprando aí em torno de R$300. Vou fazer um exemplo hipotético, tá? Só para finalidade de raciocínio. Então, 30 mil, tem mais ou menos 100 clientes aí, comprando em média R$300, dá esse valor aí, tá? E digamos que ela ficaria muito feliz. Digamos que ela colocou a meta deste ano de 2021, está começando o ano, de alavancar aí a loja com faturamento e aumentar, em alavancar em 50%, tá? Quer, então, sair dos 30 mil reais e quer alavancar em 50%. Você precisará, então, do quê para fazer isso? Pensa aí comigo. 30 mil reais, tem 100 clientes, fatura com um ticket médio, com um valor médio de R$300, cada um desses clientes fatura 30 mil. Para você alavancar as vendas em 50%, você precisará de quantos clientes a mais por mês? 50, né? 50 clientes. Significa que você passará a vender 45K por mês, ou seja, 15K, né, 15 mil reais a mais todo santo mês. Pegou o raciocínio? Olha a continha aí, é uma conta simples, tá? Então, o que você precisa fazer para ter esses 50 novos clientes? Aí é que tá o pulo da gata. Vamos fazer continha de matemática, mas é conta simples. Você precisa de ter 50 novos clientes por mês, tá? Para você alcançar esses 50% a mais aí. Então, o que você precisa fazer? Vou repetir a pergunta. Você precisa aprender a fisgar os 50 novos.
para você bater aquela meta ali de alavancagem das suas vendas em 50%, tá? E digamos que para isso você precisa aprender a fisgar 50 clientes a mais, né? Naquele mês e, quiçá, todos os meses, para você ir alavancando. Digamos que você precise investir, digamos, sei lá, R$2.000, tá? Se você fizer o cálculo desses R$2.000, de quanto que ele significa, tá? No valor a mais de vendas que você vai ter, sabe quanto que significa isso? Nesse só um mês, tá? Em só um mês você significa apenas 13%. Só em um mês. Agora, se você diluir isso num ano, sabe para quanto que cai esse investimento? 1%. Né? Então, se você entender isso, você consegue pensar como um lojista tubarão, pensar como uma mente de investidor, de investidora. E daí você consegue dar um passo nesse sentido, de superar aquele momento que você terá que tomar a decisão de fazer um investimento numa nova habilidade, uma nova técnica. Né? Porque, gente, técnicas novas, habilidades novas, aprender a vender, aprender a atrair, aprender a fazer tudo isso acontecer com você, tudo isso é aprendido, entende? Não tem esse negócio de dom, é só quem tem dom, é só quem nasceu para vender, é só quem é bom vendedor, isso não existe, sabia? Esse é um mito. Inclusive, eu me lembro muito bem de uma aluna minha, do Supervendedora, que ela tem uma loja de moda infantil, inclusive a loja dela nem é loja física, é uma loja que ela tem na casa dela, e inclusive ela colocou a loja dela, o nome dela é Thaís Magalhães, e ela colocou a loja dela por causa dos filhos, né? Ela tem 2 filhos e tal, e daí quando ela teve os filhos, ela tem uma menina e um menino, ela começou a querer, ela é engenheira, e ela queria trabalhar perto dos filhos, queria ficar em casa, queria cuidar dos filhos, ela sempre vestiu bem as crianças, e ela começou a loja dela bem assim, vestindo as crianças, as pessoas começaram a elogiar, e ela começou a criar essa loja em casa. Primeiro ela comprou o mostruário dos representantes, ela começou a vender, e o negócio foi fluindo, tá? Hoje ela já é uma superstar, já tá lá naquele nível das estrelas que eu falei para você. Numa campanha ela fatura aí pelo menos R$10.000 em 7 dias, tá? Mas lá no comecinho, antes de ela aprender essa habilidade e ela superar esse obstáculo, ela teve esse obstáculo de enxergar o investimento, de aprender a fazer isso, né? Porque imagina, a loja dela não tem nem vitrine física, não tinha como as pessoas conhecerem a loja, ela não conseguia atrair, né, mais clientes para essa loja, porque ela fazia delivery, sempre fez assim. E daí ela enxergou, mas ela tinha esse obstáculo. Como é que eu vou fazer para investir nessa nova habilidade? Ela disse assim, nem com promoção, uma vez ela falou para mim, nem com promoção, nem com liquidação eu conseguia vender mais. Eu não conseguia, nunca fui boa vendedora, ela falou. Interessante, né? Como é que a habilidade de vendas é aprendida. E o que aconteceu? Ela superou. Na época, ela fez um investimento no Supervendedor, ela viu que ela tinha que aprender, que ela não sabia nada, né? Ela tinha que... O canal dela, a vitrine dela tinha que ser online, porque ela não tinha vitrine física, ela tinha que aprender como é que ela fazia para atrair clientes pelas redes sociais, e quando ela viu o obstáculo, ela foi lá e superou. Inclusive, ela chamou um sócio investidor lá para o negócio dela, que foi o pai dela. A história dela é bem legal. Foi o pai dela, disse, pai, olha, estou vendo essa oportunidade aqui, me ajuda. Ele foi lá, ajudou ela, emprestou o cartão para ela fez um investimento, né? E hoje ela
está em outro nível, né? Está em outro nível, em outra jornada aí de crescimento, né? Então, já saiu em revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, já foi matéria lá do jornal da cidade dela, lá de Minas Gerais, o nome da loja dela é Jacaré Janjão. Então, é um exemplo de pessoas, né, que possivelmente são parecidas com você e que conseguiram superar esse obstáculo de poder investir numa habilidade nova e poder crescer com isso, poder crescer com o seu negócio, né? E outro caso também que eu me lembro, essa é uma lojista de moda feminina, ela tem moda feminina e também tem moda fitness, mas quando ela estava com esse obstáculo instalado aí, ela estava com uma loja só e ela estava com a dificuldade de continuar com a loja não estava vendendo nada, ela tinha um salão também, e daí ela tinha, inclusive, ganhado essa loja de alguém muito próximo, uma amiga, uma cliente, se não me engano, e o nome dela é Débora. E o que aconteceu? Também é lá do interior de Minas, 2 mineiras hoje que eu me lembrei aqui, e ela... Então, assim, ou ela fechava a loja, ou ela investia para aprender, fazer a loja ter clientes e vender mais, tá? E daí só que ela não tinha dinheiro, ela não tinha como fazer o investimento. Ela estava com esse obstáculo instalado, né? E ela foi lá para a família dela e falou com o irmão dela. E foi muito bizarro o caso da Débora, porque ela queria fazer o investimento que ela acreditava no negócio dela, né? Mas só que ela não tinha esse conhecimento. Ela não sabia como ela fazia, né? Ela não tinha essa técnica, essa habilidade, essa metodologia. E ela explicou isso para o irmão dela. E o irmão dela disse, esquece, isso aí é golpe. Imagina que alguém vai aprender isso na internet, essas coisas aí e tal. E ela disse, não, eu acredito e eu quero isso para mim. E ela foi lá e convenceu o irmão, que o irmão ajudou ela, né? Ela pediu dinheiro emprestado e conseguiu entrar dentro do treinamento super vendedor. E ela inclusive abriu mais uma loja, né? Ela conseguiu fazer aquela loja alavancar, ela conseguiu atrair mais clientes, inclusive teve uma campanha que ela fez que foi muito louco, porque ela tinha um estoque de calça legging que ela vendia, não me lembro o valor agora, tá? Mas não era muito cara, assim, as calças. Só que ela tinha, aquelas peças, elas não saíam, não rodavam, né? Era uma peça que ficava, geralmente, encalhada na loja. E daí ela fez a primeira campanha dela em cima dessas calças legging, e foi muito louco, porque ela vendeu todas as calças leggings, inclusive chamou a atenção dos fornecedores, ela foi lá correndo para fazer a reposição das calças, porque faltou as calças, e daí o fornecedor falou para ela, nossa, você está vendendo, tem que baixar o preço para você vender mais. Ela disse, não, como assim baixar o preço? Estou vendendo muito, eu tenho que subir o preço para ganhar mais. E ela subiu o preço e continuou vendendo a calça legging, foi muito louca aquela história. Então, assim, mais um caso de uma lojista de loja física, moda feminina, que estava lá com a loja praticamente fechando e agora abriu mais uma loja, está com 2 lojas e está prosperando, porque ela conseguiu superar esse obstáculo. E o que acontece? Eu sei que muitas lojistas, quando tem que investir, fazer um curso, aprender, tirar dinheiro do bolso para aprender algo que elas não estão acostumadas, muita lojista. No mercado hoje, no comércio, a gente está muito acostumado, né? Eu vejo, assim, o lojista muito acostumado a quando tem que fazer um investimento, tem que puxar o cartão do bolso, dinheiro do bolso, é para comprar mercadoria. Então, isso aí não é culpa de ninguém, isso aí, porque sempre foi assim, o lojista não foi ensinado a fazer isso, né? A gente não teve esse aprendizado, né? Muitas lojistas colocam a loja meio, às vezes,
tem a loja, né, do pai, da mãe, que começou a loja e vai tocando desse jeito, porque sempre foi assim que foi feito, né? E, enfim, tem que aprender com os erros e acertos, e isso geralmente demora muito tempo. Então, geralmente, quando tem uma oportunidade dessas, e que surge a questão de ter que investir, e que não é mercadoria, é que é em conhecimento para você aprender a atrair mais clientes, aprender a alavancar as vendas da loja, surge essa questão. Tipo assim, mas eu tenho já muita conta para pagar, muito boleto, a loja não está vendendo bem, né? Então, assim, é a mesma coisa, isso que acontece, é a mesma coisa de você ter uma dor, ter um problema de saúde, tá? Se sentir mal em casa, ter uma dor forte, intensa, e você não ir ao médico e ficar lá se medicando em casa, indo na farmácia, pegando remedinho aqui, remedinho ali. Já... Tem gente que é assim, né? Tem gente que se medica e toma paliativos para dar uma aliviada, esperando para ver se a dor passa sozinha, né? E até pode passar mesmo, né? Mas daqui a pouco a dor volta. E acontece que pode ser algo mais grave, que você não sabe. Então, é justamente porque você não está vendendo bem, agora trazendo aqui para o caso de uma lojista que não está vendendo bem ou que não está vendendo o que gostaria de vender, né? Daqui a pouco você, para alcançar o seu sonho, você precisava vender X%, mas você não está alcançando, está passando muito tempo e não chega lá. O que acontece? Isso é uma dor. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa rápida, né? Para tirar fora esse problema. Porque quanto mais você espera, pior será. Né? Outra coisa que também é um obstáculo é quando você tem o seu parceiro, a sua parceira, né, o marido, que não, eu escuto muito lojista dizer, mas o meu marido não entende meu sonho, eu queria muito fazer isso acontecer, investir, aprender a vender mais, aprender a atrair clientes pelas redes sociais, mas meu marido não me apoia, né? Ele acha que isso é despesa, que é um custo, que não dá para fazer agora e tal. Então, se você tem esse obstáculo, a primeira coisa, em primeiro lugar, eu digo para você que você não está sabendo apresentar essa oportunidade de você mostrar para ele, né, que é uma das pessoas, acredito eu, mais importantes da sua vida, né, o seu parceiro de vida. Você não está conseguindo apresentar o que você deseja para você, né? Se é esse o seu sonho, né? De repente ele trabalha com você, você não está conseguindo. Já começa por aí essa habilidade de você vender a sua ideia, né? De você apresentar com honestidade, com integridade, dizer o que é importante realmente para você, para essa pessoa tão especial que tem que apoiar você, né? Afinal de contas, ele quer o seu bem. Mas você tem que explicar, você tem que ser clara nos seus objetivos com essa pessoa, para ele conseguir apoiar e entender o que você deseja, né? Porque o seu sucesso, você tem que explicar assim, o meu sucesso, o seu sucesso, é o sucesso da nossa família, dos nossos filhos, né? Se você tem filho, enfim, né? Qual seja a sua realidade. Mas que a loja, no momento que você consegue ter esse resultado, o dinheiro, ele traz muitos benefícios, né? Seja materiais, seja também de tempo com a família, com ele, para vocês curtirem. Enfim, eu acho que isso é muito importante para você conseguir superar isso. E não simplesmente dizer, ele não me apoia. Não, você tem que apresentar isso, para ele explicar isso, as suas intenções. Por que você realmente quer fazer aquele investimento? Por que aquilo é importante para você, né? E, eu vou dizer uma coisa para você. Os homens, eles são excelentes com os números. Geralmente, os homens, eles são mais específicos, mas eles trabalham melhor os números. Aí, se você explicar direitinho aquela conta que eu fiz antes para ele também vai entender. Geralmente ele entende assim quando você é mais racional, explica de uma forma racional para ele o quanto é
lucrativo, né? Você pensar desse jeito, do retorno versus investimento. O obstáculo também é quando você vê a oportunidade e instala o obstáculo. Mas eu não tenho como fazer pagamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão, eu não tenho limite do cartão, isso, aquilo. Isso já é a forma do... E daí, imagina só, você fica travada pelo de como fazer o investimento, né? Então, assim, o que eu digo para você, se você tem esse obstáculo, se já surgiu isso na sua vida e você se travou por conta disso? Tem que fazer uma engenharia financeira, né? No seu fluxo de caixa lá, que nem eu mostrei para você, se alavancar as vendas desse ano de 2021 é a sua prioridade, tem que fazer uma engenharia financeira, né? Comprar mais e mais mercadoria para vender mais não é um caminho que funciona na era pós-2020. Te digo, se você não tem uma rota clara e precisa para atrair novos clientes. Então, você tem que definir o que é prioridade, porque quando a gente tem a prioridade de crescer no nosso negócio, de ter mais clientes, de alavancar as vendas, a gente dá um jeito. Senão, a gente vai vir com desculpa que não tem o cartão, que não tem limite, que não tem isso aqui. Quando a gente quer isso, quando a gente tem claro o que a gente deseja, a gente faz que nem a Débora, que nem a Thaís, que eu falei aqui. Vai lá e dá um jeito, tá? E tem um jeito errado que as pessoas agem quando querem superar esse obstáculo. É um jeito, sabe? Um jeito assim que vai saindo pelo escanteio, vai dando uma desculpa para si mesmo, né? Agora eu não consigo, vou deixar para a próxima, e você vai acontecendo uma coisa que é um medo. Sabe o que é isso aí? Quando você diz assim, eu vou deixar mais para frente, né? Para eu fazer esse investimento na minha vida, na minha empresa, na minha loja. Isso é medo de vencer o novo. Sabia que as pessoas têm mais medo? Não é de fracasso. Sabia que as pessoas, elas têm mais medo do sucesso do que o fracasso. Que louco isso, né? É uma coisa que está instalada lá dentro do nosso cérebro. Então, essas desculpas, essas procrastinações que a gente pode acontecer com você, né? Enfim, é um obstáculo. É esse medo. E daí você procrastina essa decisão. E daí se arrasta, né? As lojas que fazem assim, às vezes, têm a sorte de não aparecer uma crise do Covid-19 aí pela frente. Porque outras 35 mil lojas não tiveram essa sorte em 2020, né? E já não estão mais aqui entre nós, essas lojas, né? Eu quero dizer a loja, né, no caso, que não está entre nós aí, eu quero dizer. Elas fecharam as portas, segundo as estatísticas do IBGE. 35 mil lojas que foram procrastinando, né? E daí não deu tempo para tomar a decisão, a tempo. Então, assim, o que é um jeito certo de resolver esse problema, esse obstáculo? É de você pegar um atalho, né? De atrair mais clientes, de aprender a fazer isso. Para você aumentar suas vendas, exercite esse músculo de se abrir para o novo, exercite o músculo da mente investidora, tá? E faça essa perguntinha aí para você. Faça essa pergunta aí, anota aí. Quanto eu estou disposta a investir para ter a capacidade estratégica de atrair mais clientes e alavancar as vendas da minha loja todo santo mês? Vou te dar esse exercício aqui, que é um micro passo para você começar a se tornar uma lojista investidora que cresce, tá? Uma lojista profissional. Então, o que acontece? Eu vou repetir a pergunta. Quanto eu estou disposta a investir para ter a capacidade estratégica de atrair mais clientes e alavancar as vendas da minha loja todo santo mês? Essa pergunta aí, tá? Então, assim, faça, depois da pergunta, faça 3 colunas. Vou te dar um passo a passo aqui para você fazer esse exercício, tá? Vou te dar um passo a passo. 3 colunas. 3 colunas. Primeira coluna. Coluna letra A. Tá? Quantidade de número de clientes novos por mês.
tá? Que você estaria satisfeita aí para começar essa sua alavancagem. Quantos clientes novos por mês? Coluna A, preenche aí. Coloca aí. Coloca aí nos comentários para eu saber se você está fazendo o exercício. Gente, tudo começa quando a gente bota a mão na massa. Inclusive, eu sou uma grande observadora das minhas alunas lojistas e eu observo principalmente as que estão lá no nível superstar, que são essas que faturam nas campanhas aí 10 até 100 mil reais em 7 dias. Eu observo muito o comportamento delas, de, assim, comportamentos de detalhes mesmo, né, assim, de como é que elas agem, para eu poder usar depois esse comportamento, trazer como exemplo para quem ainda não conseguiu chegar lá. Então, uma das coisas que elas fazem, elas anotam as coisas, elas exercitam, elas escutam e elas fazem. Né? Elas geralmente têm um papelzinho, tem uma caneta e elas escrevem. Então, escreva aí. Quantos clientes novos eu quero por mês? É um exercício. Mas essa é a coluna A. Coluna B. Esses clientes novos, essa quantidade de clientes novos que você quer aí por mês, quanto vai representar em vendas em reais? Essa é a coluna B. Tá? Então, coloca um número aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui para facilitar esse raciocínio. Digamos que na coluna A você disse que queria 50 clientes, tá? Digamos que você queria 50 clientes. E digamos que esses 50 clientes representa por mês aí na sua loja, vamos botar 5 mil reais, tá? A mais, né? A mais, fora o que você já tem aí. E digamos que você tenha que fazer um investimento para ter esses 50 clientes, para ter esses 5 mil reais, de, sei lá, R$1.500. Então, agora você tem que fazer o seguinte raciocínio. Quanto esse investimento significa, tá? Desse faturamento a mais que eu vou ter. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dividir esse investimento, nesse exemplo que eu dei aqui, de 1.500, pode ser 2.000, pode ser 3.000, pode ser 4.000, enfim. Tem que dividir pelo valor em faturamento que você vai ter a mais. No caso, no meu exemplo aqui é 5 mil reais. Pegou? Então, primeira coluna, coluna A, é a quantidade de clientes novos que você quer ter por mês. Tá? Coluna B, você tem que calcular quanto significa isso em reais a mais por mês na sua loja. Coloca aí também. Como é que faz essa conta, Patrícia? Você vai pegar o preço médio dos seus produtos, tá? No meu exemplo aqui, acho que eu botei 100 reais, tá? E multiplicar pela quantidade de clientes novos. Daí você vai ter o valor a mais de vendas por mês. Coluna B, tá? E depois, quando você tiver o investimento, quando você tiver uma oportunidade de poder investir para aprender, ter esses 50 a mais aí, ou esses 100 a mais, você vai dividir, então, tá? Você vai dividir o valor do investimento pelo número de vendas, pela essa quantidade em reais de vendas. No meu exemplo aqui, digamos que eu pegar a calculadora aqui, 2.000 reais, se eu pegar aqui 2.000 reais, dividido no exemplo aqui, por esses 5 mil reais aqui, daria aí 40% em um mês, que significaria. Então, isso para um mês, tá? Agora, o que acontece? Aí, olha só como é que pensa a cabeça do lojista, estrategista e investidor, lojista tubarão. Ele pensa assim, um mês significa 40%, mas acontece que esse investimento, né, de você aprender a fazer isso, você não vai simplesmente aprender para um mês. Isso que é a grande sacada. Quando você aprende alguma coisa, você fica boa naquilo ali, você só vai ficando melhor. Então, a tendência é que você consiga fazer isso todo santo mês, todos os meses do ano. Então, se você jogar esse crescimento em vendas ao longo de todo o ano, eu começo a rir, porque é um raciocínio lógico, né?
Os homens são até melhores que a gente, às vezes, nesse raciocínio. Por isso que eu digo, explica para o marido lá, que ele entende melhor. Às vezes, né? Os homens. Mas tem mulher aí também que é muito boa nisso aí. Thaís é uma até. Quando você joga, então, esse valor de investimento nessa alavancagem nos próximos meses, esse valor do investimento ele vai se tornando completamente irrisório, chegando aí no meu, se eu jogar aqui, meu cálculo aqui deu 3%, né? Pode chegar a 3, 2, 1%. Quando você joga, então, essa nova habilidade ao longo do ano, né? Então, assim, essa é a análise final do lojista peixinho para o lojista tubarão. O tubarão, ele entendeu isso. Por isso que tem loja que quebra e tem loja que cresce, inclusive na crise, porque ela deu aquela virada, ela investiu no momento que todo mundo estava puxando o freio de mão. E hoje ela está aí liderando o mercado. É uma grande jogada, é um jogo de ter entendido isso a tempo, né? Então, se você, o lojista tubarão, ele vai atrás aí, se você pegar os 5 mil reais nesse meu exemplo aqui, por mês, olha só que louco, 5 mil a mais, 5 mil a mais, né, que eu botei aqui, por mês, ó, 85 vezes 60 mil. 5 mil a mais por mês. Se você, isso sem contar o aumento que dá na alavanca. Estou só contando assim esse resultado, o mesmo resultado ao longo do ano. Mas o que acontece normalmente é que você vai escalando. O resultado não é assim, uma linha reta, né? Nesse sentido. O resultado geralmente é assim, uma linha ascendente, mas só para exemplificar aqui, para ficar mais fácil, digamos que seja 5 mil aí todos os meses, dariam 60 mil no ano. Então, o lojista tubarão, ele vai atrás dos 60 mil, ele vai atrás do resultado do ano, ele vai atrás desse resultado final, no médio prazo, né? Um pouco mais a longo prazo, ele tem essa visão a longo prazo. Por isso que ele consegue investir agora, porque ele enxerga mais à frente. Sacou? Essa é a visão do lojista tubarão. E o peixinho, ao contrário, ele não consegue vencer esse obstáculo, ele fica pensando lá no investimento lá do, sei lá, do 1.500, 2.000, daquele valorzinho ali, ele fica trancado naquilo ali, ele não sai daquilo ali, ele fica, moral da história, não é mesmo? Então, ele, em vez de pensar de ganhar os 60 mil, os 80 mil, 100 mil, ele fica lá em como, né? Eu não vou, meu Deus, esse custo, esses 2 mil, não sei o quê. E daí ele fica para trás. Tá? Então, por isso que é uma live bem, assim, profunda sobre esse assunto, porque realmente é um grande obstáculo para um lojista crescer hoje no mercado. Tá? Então, quem vence esse obstáculo ganha esses 80 mil, esses 60 mil, né? E quem não vence esse obstáculo não pega nada, pois fica sem atalho, fica sem resultado, fica só pensando no dia de amanhã, sabe aquela coisa do almoço, né, para pagar a janta, aquele negócio? Como eu falei no começo aqui, então trava. Espero que essa live tenha ajudado você a esclarecer essa visão do que é custo, do que é investimento. Foi legal para você? Espero que vocês tenham curtido. Beijo para você.